Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto um tanto quanto polêmico. Na verdade, para quem me segue aqui no canal Eu Estilos, sabe que eu gosto de falar de perfumes e viagens e alguns assuntos assim. Mas hoje o assunto é um tanto polêmico, gente. Eu fiz um cruzeiro de navio e nesse cruzeiro eu tive uma situação um tanto quanto constrangedora. E eu até deixei nos stories se você procurar no Insta, você vai ver lá no destaque, tem essa situação. Mas eu quis trazer para cá também porque quanto mais pessoas, né, souberem, quanto mais a gente se informar e quanto mais a gente falar, acredito que é até uma ajuda, né, para que as pessoas não passem por essa situação a qual eu passei, uma situação de racismo e não se cale, né? A ideia desse vídeo hoje é para que você, né, que passar por uma situação assim, não se cale, pois é algo bem sério, né? Na época que a gente está vivendo, né, gente? Em pleno 2023 e a gente ainda passar por situações assim, é um tanto quanto constrangedor e triste da mesma forma. Mas enfim, gente, eu estava no cruzeiro e eu vou relatar aqui pra vocês tudo que aconteceu ali. E no cruzeiro, gente, no navio geralmente tem festas assim todas as noites, são festas temáticas, a gente tem opções, eles dão opções pra gente de roupa, é bem legal mesmo, as festas são as melhores, assim. E tem vários lugares, então, se várias festas, você pode escolher qual que você quer participar. E nessa noite, especificamente, tava tendo uma festa para escolher o homem mais bonito do navio. Mas era uma coisa assim, meio que no humor mesmo, sabe? Era algo assim, bem levado pro humor, era algo pra gente rir bastante. E aí, nós decidimos ir para essa festa, e foi todo mundo, né? Foi eu, meu esposo, minhas filhas, uma amiga que a gente fez lá no navio e o marido dela, e a gente foi para essa festa, e a gente tava ali super assim, despretensioso, né? E querendo diversão mesmo. E aí, gente, eu me sentei. No meu lado direito estava sentada uma senhora, uma mulher, pele clara. E aí, como o show estava rolando, as coisas estavam acontecendo, eu comecei a me empolgar, a Evelyn também. E tinha um rapaz, gente, que ele era assim, ele era a piada assim da noite, porque ele fazia assim, de uma maneira que a gente não tinha como não rir. Então tava todo mundo torcendo por ele. Se eu não me engano, ele é um cara de São Paulo, inclusive ele até ganhou, né, o prêmio da noite como o cara mais bonito, né, do navio. Mas na verdade, ele tava fazendo assim, sabe, altas performances bem engraçadas. Ele tinha uma pochetinha e ele fazia umas performances bem engraçadas e a gente riu muito. E assim, a gente tava torcendo muito para que ele ganhasse. E ali na euforia, gente, o salão era muito grande. Eu não sei ao certo quantas pessoas tinham ali, mas acredito que umas 300 ou mais, talvez, porque era bem grande. E então tava todo mundo gritando, todo mundo, né, divertindo e tal. E de repente, gente, do meu lado, essa mulher, ela então me mexe comigo, né? Me faz assim no braço e me manda me calar. E eu fiquei assim, tentando entender se era aquilo mesmo que ela estava dizendo, né? Porque essa mulher era uma francesa e ela falava francês e inglês, mas eu fiquei tentando entender se era isso mesmo. E aí eu não dei bola, mas ela continuou, ela mexia de novo no meu braço e mandava me calar. E depois, pela terceira vez, ela chegou o rosto bem pertinho do meu e me fez assim, ó. Então eu entendi que ela tava me mandando calar a boca. E eu fiquei assim, meu, como assim cala a boca? O que, que ela quer dizer com isso, né? E aí eu chamei a minha amiga Simone, bem pertinho de mim, ela tava assim, de frente. Falei, Simone, eu não tô entendendo, essa mulher tá me mandando calar a boca e tal. E aí a Simone falou, não, como assim te mandando calar a boca? Eu falei, sim, ela tá me mandando me calar, já umas 3 vezes que ela me manda calar a boca. E aí a Simone, não, ela tá louca, não dá ideia, né? Finge que você não tá ouvindo, ignora ela, que ela tá louca. E aí, assim, eu fiz, gente, ignorei e tal, mas ela continuava me mandando calar. E aí, por fim, eu fingi, né, que não entendia, falei pra ela assim, não, não te entendo, não sei o que você fala. E aí ela continuava mandando que eu me calasse. E aí, eu não sei, né, se vocês têm essa informação, mas nos cruzeiros de navio existem
como em classe de avião, sabe? Primeira classe, segunda classe. Não é bem assim que é colocado, mas existe lá o Yacht Club, que são pessoas que pagam um pouco mais caro para ter um pouco mais de conforto, um privilégio a mais. Porém, as outras áreas do navio todas são para todo mundo. Então, mesmo essas pessoas pagando esse valor a mais para ter um privilégio de uma piscina mais reservada ou de algo mais reservado, todas as outras áreas de diversão do navio, elas são em comum. Então, mesmo quem está hospedado no Yacht Club tem que vir para essas áreas do navio. E essa mulher estava hospedada no Yacht Club. E aí a pessoa tem uma pulseirinha diferenciada, uma pulseirinha, se não me engano, azul. E aí a todo instante ela me apontava assim a pulseira e me mostrava assim, ó, que ela tinha uma pulseira Yacht Club, tipo, né? Eu sou mais importante que você. Acredito que seria isso que ela queria dizer. E continuava me mandando calar. E de repente passou um garçom, um rapaz que trabalha no navio, e ela chamou esse garçom e ela conversou com ele ali, acredito que em inglês. E ele, inclusive, ele era brasileiro, é brasileiro. E ele então, eu perguntei para ele o que estava acontecendo e ele falou que ela estava incomodada e dizendo que eu estava perturbando ela, que eu estava incomodando ela. Mas ele, né, não deu muita ideia para minha colocação ali e ele saiu e ela continuou, né, falando, me mandando calar. E aí, gente, eu já tava assim, num nível de estresse bem, sabe, acentuado. E até então, eu não tinha percebido em nenhum momento que era uma questão de racismo, de maneira alguma, sabe? Eu achei só que fosse assim, que era uma mulher que tava, sei lá, cismou com a minha cara e pronto, eu não tinha imaginado que a questão dela fosse, né, racial mesmo e tal. E aí, até que quando veio uma outra moça que trabalha no entretenimento do navio, e ela chamou essa moça para poder fazer uma reclamação e as duas conversaram ali. E eu perguntei para a moça o que estava acontecendo, qual que era o problema dela em relação a mim. E aí a moça disse assim: olha, o problema dela com você é um problema cultural. Aí, gente, é assim, o meu marido entendeu na hora ele entendeu que se tratava de racismo. Quando a moça disse que o problema dela comigo era um problema cultural, daí já ficou bem claro pra gente o que estava acontecendo, né? E essa moça me relatou que ela estava incomodada de eu estar ali do lado dela e que ela não estava satisfeita, né, comigo ali do lado dela e que eu estava incomodando ela por estar ali. E eu falei, mas peraí, então ela tá porque eu sou negra e ela não quer que eu fique do lado dela. Ela falou, não é por você ser negra. Tentando pôr panos quentes, assim, sabe, gente? Não é por você ser negra. É um problema cultural, é a cultura dela. E aí, gente, nesse momento, assim, as coisas começaram a se esquentar, né? Eu percebi que no momento que ela conversou com esse garçom, ela tinha pedido permissão para ele, acredito que de me filmar, porque eu lembro que ele falou yes, yes, e ela pegou o celular e ela começou a filmar o meu rosto. E a gente estava bem próxima, assim, bem próxima da outra. E ela pegou o celular e começou a filmar meu rosto. Quando ela começou a filmar o meu rosto, eu dei um tapa na mão dela e joguei o celular dela pro lado e disse para ela que eu não permitia que ela fizesse nenhuma imagem minha. E aí a coisa ficou, né? Os ânimos esquentaram, porque aí essa minha amiga Simone, ela ficou muito brava, muito brava. E aí ela parou o show, literalmente. Ela pediu, né? Chamou a atenção do pessoal lá que tava fazendo o show e falou: olha, isso é um absurdo, o que tá acontecendo aqui? Não pode acontecer racismo dentro do navio, essa mulher é louca e tal. E ela fez assim, sabe, gente, um auê. E aí nesse momento, foi um momento assim, pouco constrangedor, porque todas as pessoas se voltaram, né, ali pro lugar onde eu estava. O show parou, óbvio. E aí algumas pessoas começaram a gritar racismo, racista. E houve aquela, né, um momento assim bem ruim, bem triste mesmo. E aí, gente, eu fiquei assim, sabe, meio deslocada, né, no momento, sem saber como agir ou o que fazer. E veio uma moça que estava do nosso lado, ela estava do meu lado, uma moça que é advogada, uma mulher, tava ela e o esposo dela, e aí ela me aconselhou e ela falou: olha, se eu fosse você, eu sairia daqui desse lugar, até porque essa mulher pode
armar alguma coisa pra você. Ela falou, sou advogada, eu vejo muito isso acontece assim, direto. Então, se eu fosse você, eu saía daqui, ia para um outro lugar, até os ânimos acalmarem. E aí o pessoal do navio, né, já tinha se proposto a conversar com a gente e tal. Mas, enfim, eu levantei, né, saí do lugar, fomos para outro lugar do navio. E aí, assim, a noite já, pra mim já tinha acabado, né, gente? Eu já tava, assim, muito mal. Poucas vezes que eu passei por alguma situação que eu ficasse tão nervosa. Eu não sou uma pessoa de briga, não sou uma pessoa de, né, de revidar, mas realmente é uma situação que me deixou bem nervosa, bem, porque, né, como eu disse nos stories, é diferente você passar por uma situação de racismo onde você está diretamente com a pessoa e não tem pessoas em volta, né? E ali naquele momento muita gente estava em volta e foi algo bem constrangedor para mim. Mas a gente saiu dali daquele show, né? Daquele recinto. E nós fomos pro outro lado do navio e a Simone falou, olha, não, a gente não pode deixar isso assim, vamos fazer alguma coisa. E aí eu procurei a recepção do navio e eu né, disse para eles que eu queria fazer um BO, eu queria fazer um boletim e eu queria relatar, né, tudo que tinha acontecido, tudo que tinha acontecido comigo ali. Então eu fiz um relatório, né, fiz um BO, né, eles anotaram todo o meu relatório, tudo bonitinho. E aí eles ficaram de me chamar e o rapaz disse pra mim, olha, a chefe de segurança vai te chamar e a detetive também vai te procurar para que você possa dar o seu relatório, né? Acredito que era para bater, né? O relatório que eu tinha deixado com o outro que eu iria dar, não sei. Mas eles vão te procurar dentro de 1 a 2 dias. Eles vão te procurar, eles vão fazer um levantamento e vão fazer uma investigação e tal. E assim foi feito, gente. Passados 2 dias, eles me chamaram na minha cabine. E assim, gente, sinceramente, essa noite eu não consegui dormir, sabe? Essa noite do fato eu não consegui dormir, eu tive que tomar remédio. Eu fiquei bem mal mesmo, sabe? Nervosa, muito, muito agitada mesmo. E quando passou 2 dias, eles me chamaram, de fato, me chamaram. E estava a investigadora, estava a chefe de investigação. E porque assim, a gente acha que no navio não tem essas coisas, né, gente? Foi até assim, interessante para eu descobrir esse lado também que eu não tinha conhecimento. Então, no navio tem policiais, tem investigação, tem chefes de investigação, é tudo assim, sabe? Eles têm todo um arsenal ali. E aí estavam várias pessoas ali, me receberam. Eles levam a gente para um lugar bem, né, discreto, umas salas assim que a gente nem sabe que existe no navio. E ali ela me relatou que ia pegar todo o meu depoimento, que eu precisasse falar tudo o que aconteceu e relatar todos os fatos. E assim eu fui discorrendo para ela o que tinha acontecido, né, há 2 noites anterior. E eu fiquei assim, sabe, gente, sinceramente, eu fiquei muito feliz com a, a maneira com que o pessoal do navio conduziu, não só a minha situação, mas com o apoio que eles me deram. Realmente, eles me deram total apoio. Em todo momento, eles disseram, olha, a gente não compactua com esse tipo de atitude, a gente não, né, a gente de maneira alguma, a gente vai aqui botar panos quentes, a gente quer realmente que você tenha voz e que você diga tudo que você sofreu, tudo que aconteceu. E aí a investigadora me disse que já tinha feito, né, eles já haviam feito uma investigação, já tinha acontecido uma investigação e que eles já sabiam quem era, já sabia do que se tratava. E quando eu fui relatando, gente, porque uma coisa assim, que a Gaia é o nome, é a pessoa que trabalhava lá no entretenimento, não sei nem se trabalha lá mais, mas enfim. Ela havia me dito, gente, que eu tinha que pedir perdão pra francesa. É isso mesmo, gente. Ela disse pra mim assim, olha, ela exige que você peça perdão pra ela porque você ofendeu ela. E eu fiquei assim, meu, ofendi ela como? Tô no show, eu tô aqui, tipo, vibrando, torcendo pro cara e tal. Como assim?
Ela falou, ela quer que você peça perdão. Eu falei, gente, eu não vou pedir perdão, eu não fiz nada com ela. Eu não tenho problema em pedir perdão, gente, mas se eu tivesse feito algo, né? Então, assim, como é um problema que era dela, né, de não me querer perto e ainda querer que eu me desculpasse por isso, chega a ser o cúmulo, né, do absurdo uma pessoa falar isso para uma outra simplesmente pelo fato dela ser negra. E eu disse isso quando eu relatei isso para a chefe de investigação. Os olhos dela lacrimejaram e ela falou assim: isso é um absurdo, como pode uma pessoa que trabalha aqui dentro do navio falar isso pra você? E eu falei: sim, ela me sugeriu que eu pedisse perdão. E o rapaz que estava interpretando a investigadora, ele me explicava, né, tudo que ela dizia e ele também enchia os olhos de lágrima todas as horas que eu ia relatando o ocorrido. E ele falou, gente, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. E ela me disse que ela vinha da África, que é um lugar que eles não aceitam mesmo, né? Esse tipo de comportamento, que isso é muito sério, que isso é tratado lá com muito rigor. E que ela me sugeria levar adiante a situação toda e entrar com um processo. Então, aí iria entrar, né, um processo via terra, porque eu estava ali fazendo todo um processo, mas via mar. E eu precisava, para entrar no processo e fazer tudo corretamente, eu precisava descer do navio e entrar num processo contra, né, essa mulher. E ela me disse, a investigadora me disse que eu teria todo o apoio do navio, de toda né, a empresa, que eu teria todo o apoio necessário em tudo, né? Inclusive em documentos, fotos, tudo que eu precisasse, eu iria ter. Mas, gente, sabe, sinceramente, eu disse pra ela o seguinte, que aquele cruzeiro era pra mim um sonho, como realmente era. A gente havia comprado esse cruzeiro há mais de 3 anos e a gente não pôde ir por causa da pandemia. Então, a gente estava sonhando com aquele cruzeiro, a gente planejou cada detalhe, a gente planejou tudo, sabe? Tudo foi muito bem planejado. E eu falei pra ela, olha, eu sonhei muito com esse cruzeiro. E nessa hora, os olhos dela encheram de lágrima, o rapaz também que estava traduzindo. E eu falei, e eu não quero marcar esse cruzeiro com esse episódio dessa forma tão triste, tão ruim, né, de uma pessoa que tá, sei lá, né, desnorteada aí na vida e decidiu, né, ter essa ação triste. E eu não vou parar, o navio ia parar e eu ia ficar mais de 20 dias ainda viajando. Então, eu ainda ia curtir muito tempo da viagem. Mas, para eu levar o processo adiante, eu precisava interromper a minha viagem. E eu não quis fazer isso. Eu falei, não, eu não vou interromper a minha viagem e parar tudo que eu tô fazendo por causa de uma francesa metida besta que se acha melhor do que uma pessoa simplesmente pelo fato de ela ter a pele clara. E aí, quando eu disse isso pra ela, ela falou, olha, é uma pena, né? A gente tá te dando todo o apoio, se você quiser fazer, você né, tem todo o nosso apoio, vai ter tudo que você precisa. Mas o que a gente pode te deixar em aberto é um posicionamento da empresa, que na empresa a gente tem uma lista que chama blacklist, que é uma lista negra de pessoas, né, que cometem coisas assim desse nível ou até pior, né, dentro dos navios. E aí a gente coloca o nome dessa pessoa na blacklist e essa pessoa fica impossibilitada de fazer cruzeiros com a nossa empresa. Então, o que eu ofereço para você é isso, o que a gente pode fazer aqui como empresa é isso dentro, né, das nossas possibilidades, a partir de hoje, lançar o nome dessa pessoa na blacklist, para que ela não mais possa viajar conosco em nenhuma das nossas companhias. Ela não consegue mais fazer nenhum cruzeiro por causa dessa atitude racista que ela teve com você. E aí, gente, eu, né, disse pra ela, não, tá de bom tamanho, pra mim tá bom, né, na verdade, o que eu queria era que me ouvissem, né, eu disse pra ela, eu queria era que me ouvissem, era que me dessem voz, porque é um absurdo, né, chega a ser surreal
Principalmente, né, gente, dentro de um cruzeiro. Todo mundo fala, né, cruzeiro, cruzeiro, uma viagem de luxo. E aí você, lá dentro, depara com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, chega a ser surreal, chega a ser inacreditável. E eu queria muito que eles me ouvissem. E eu disse pra ela, tudo bem, pra mim já está de bom tamanho. Vocês me ouviram, me deram voz, e é isso que eu gostaria, né? Ah, pelo que ela me deixou saber, né? Pelo que eu entendi, os funcionários, né, esses dois funcionários que, né, passaram ali por nós, tanto o garçom quanto a menina que trabalha no entretenimento, eles tiveram a punição deles, até porque, gente, o que eu percebi durante todo o processo, que demorou algum tempo ali, é que eles estavam, assim, tentando colocar panos quentes a favor da francesa, sabe? Em nenhum momento eles me defenderam, em nenhum momento eles me disseram nenhuma palavra de conforto numa situação que eu tava ali totalmente assim à mercê, né? Eles não me disseram nenhuma palavra para que fosse confortável para mim, não, muito pelo contrário. Eles a todo tempo, assim, quando eu começava a conversar e explicar para ela, falava para ela, mas por que eu não posso falar? Por que ela tá me mandando calar a boca? A gente tá num show. E aí ela tentava, né, abaixar minha mão, segurar minha mão, para que a francesa não ficasse nervosa, não ficasse agitada com a minha maneira de falar gesticulando. Então eu percebi que a todo tempo, todos dois foram assim bem omissos em relação a mim. E isso eu deixei bem claro quando eu conversei com a chefe, com a detetive. E ela me deixou claro que eles também teriam a sua punição em relação a isso, porque esse não é o papel, né, de quem trabalha ali no navio, porque a função deles ali é promover o bem-estar de todos que estão ali a bordo. Então, acredito que eles também tenham tido o que foi merecido para eles ali nessa situação. Mas, gente, o que eu quero deixar claro aqui é que a gente não deve se calar. Eu já passei por N situações de racismo, eu acredito que eu ainda vou passar por algumas outras, né? Porque infelizmente é algo que ainda não saiu. Gente, isso não saiu da mente das pessoas. Ainda existe mesmo o racismo, as pessoas ainda têm esse tipo de intolerância, simplesmente por causa da cor da pele, simplesmente por causa do cabelo, sabe? É algo assim tão surreal. Mas as pessoas ainda sentem isso, né, em relação às outras. Então é possível que eu ainda vá passar por alguma situação parecida com essa, mas o que eu quis trazer aqui nesse vídeo para vocês é que a gente não deve se calar. Em nenhum momento a gente deve impor, mostrar a nossa voz, mostrar que nós não somos menos pelo fato de sermos negros e nem somos mais do que ninguém, nós só queremos ser igual. A gente tem o mesmo tipo de dever e também os mesmos privilégios. A nossa pele não define quem a gente é. A nossa cor não define quem a gente é. Então, o que eu quis trazer nesse vídeo aqui para vocês é que a gente não deve se calar. Em situação nenhuma. Eu já me calei muito. Em muitas outras situações pelas quais eu passei, eu fiquei calada. Porque é normal a gente querer se rebaixar quando a gente passa por uma situação assim e ficar calada. Eu até pensei 2, 3 vezes antes de trazer esse vídeo a público, mas é necessário que a gente se encoraje e fale sim sobre isso, porque é algo real, é algo que continua acontecendo, mas a gente precisa impor a nossa voz e dizer que nós somos negros, né? E temos todos os direitos que todos os brancos ou pardos, todos aí têm. Então, eu quis trazer esse vídeo aqui de alerta para que vocês saibam que todo negro é bonito pelo que ele é, pelo caráter, pela pessoa que ele é, e que nós devemos sim nos posicionar e falar tudo aquilo que nós precisamos falar, que é direito nosso, porque não é errado ser negro, não é errado. E se alguém se incomoda por isso, o problema é da pessoa, não é nosso. Tá bom? Então, gente, esse é o vídeo que eu quis trazer aqui pra vocês. Eu quis falar dessa minha história, dessa minha situação triste. Se você tem algo parecido, já passou por isso, deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, euzi_estilos. E me segue aqui também. Se você gostou do vídeo, dá um like aí.
Um beijo para vocês, obrigada. E eu gostaria muito de ter compartilhado isso com vocês e agradeço por me ouvirem. Gente, beijo, tchau, tchau.